Convido a todos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo 27, nós leremos até o capítulo 2, versículo 18. Filipenses 1, 27 a 2:18. Assim diz a palavra de Deus. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isto é sinal de perdição, mas para vós, de salvação. E isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas, nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri, eu trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós, e também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, por meio do seu Filho, recebemos sua palavra. Sabemos que o mundo o odeia e por isso muitas vezes acaba nos odiando também. Porém também sabemos que não fazemos mais parte desse mundo, apesar de ainda vivermos nele. Aguardamos o novo mundo, que será refeito por Jesus. E até lá nós pedimos que o Senhor nos santifique na verdade. E nós temos plena consciência de que a sua palavra é a verdade. Nós queremos anunciar às pessoas desse mundo perdido que Jesus foi enviado pelo Senhor para salvá-las.
E por isso nós sabemos que precisamos viver em unidade. Nos ajuda nesse desafio. E nessa noite, comece a nos ensinar como praticá-lo. É no nome do Messias Jesus que nós oramos. Amém. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo, serve ao mundo. E como é que ele faz isso? Temos visto ao longo dos domingos. Se submetendo às Escrituras e não às tradições criadas por homens, sendo conduzido pelo Espírito Santo, permitindo que o Espírito se manifeste, vivendo em comunidade, obedecendo a Deus juntos. E hoje, conforme o texto que lemos, sofrendo por Cristo. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo, serve ao mundo, sofrendo por Cristo. O povo de Deus sofre por Cristo, ao batalhar pelo Evangelho em comunidade, juntos. De acordo com esse texto, se nós quisermos mesmo lutar pelo Evangelho, se nós quisermos ser reconhecidos por esse mundo como filhos de Deus, e se nós quisermos brilhar a luz de Jesus nesse mundo de trevas, nós precisamos aprender a sofrer. Sofrer por Cristo. Talvez não seja a mensagem que você queria ouvir hoje, mas você veio aqui nessa noite para ouvir que você precisa aprender a sofrer. Como assim? 4 afirmações que explicam essa nossa vocação de sofrimento. Sofrimento por Cristo. Primeira afirmação, está no capítulo 1, versículos 27 a 30. Lutar pelo Evangelho envolve sofrer por Cristo. Lutar pelo Evangelho envolve o sofrer por Cristo. Olha o que Paulo diz nesses versículos. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Isso é fruto da ação maldosa de pessoas que rejeitavam Jesus como Messias, e por isso ele está preso. E na introdução dessa carta, ele afirma que, apesar de estar preso, isso não impediu os planos de Deus. Pelo contrário, Deus tem usado a prisão de Paulo para cumprir os seus propósitos, tanto de encorajar e fortalecer a igreja, quanto de anunciar o Evangelho aos guardas. E ele diz: eu estou pregando para os guardas, que é a ocasião melhor para Deus ser glorificado. Então, até a minha prisão contribui para a obra de Deus nesse mundo. Por isso ele se alegrava, apesar de estar preso. E então ele diz para os filipenses: olha, eu desafio vocês a terem a mesma postura que eu estou tendo. Se comportem de modo digno do Evangelho de Cristo. Como cidadãos corretos, tenham um comportamento público irrepreensível. É isso que ele está dizendo. Como é que eles fariam isso? Ele diz nos versículos 27 e 28. Ele diz: vocês vão se comportar de maneira digna, combatendo juntos, unidos, lutando pela fé do Evangelho. E em segundo ele diz: não se deixando atemorizar pelos adversários do Evangelho que também estão ameaçando vocês. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, batalhar como igreja pelo Evangelho e não se calar diante da oposição desse mundo é o andar digno do cristão perante a sociedade. Mesmo que essa sociedade considere isso como algo vergonhoso. Mas para nós, ele diz nos versículos 29 e 30, isso é mostra de que de fato nós somos salvos por Cristo. Mesmo que isso provoque a oposição do mundo. Aliás, o que Paulo diz nesses versículos é o seguinte: olha, Deus nos concedeu o privilégio não só de crer em Jesus, ele considera isso como privilégio, sim, mas ele diz, além de crer, Deus nos concedeu o privilégio de sofrer por Jesus.
crer em Jesus é um presente de Deus. Se você crê em Jesus, você sabe disso. Porque se dependesse de você, você não creria em Jesus. Foi um presente, um dom de Deus. Mas Paulo está dizendo, sofrer por Jesus também é um presente. Um presente que vem junto do pacote. Essa era a batalha de Paulo. Por isso, a prisão, mas com testemunho, com pregação e alegria. E ele diz, e é a batalha de vocês também, e é a nossa batalha, a batalha de todos os discípulos de Jesus em toda a história. Nós somos chamados a lutar pelo Evangelho, e isso envolve sofrer por Cristo. A pergunta é, por que isso envolve sofrer? Pare para pensar um pouco. Nós vivemos pela fé de que Jesus é o Senhor do mundo. Mas a maioria das pessoas não sabe disso, a maioria das pessoas não reconhece isso. Então, porque nós acreditamos que Jesus é o Senhor do mundo, nós vivemos de maneira diferente. E essa maneira diferente de viver gera nas pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor, uma incompreensão, eles não entendem a nossa maneira de viver. Mas essa incompreensão leva a uma inquietação, às vezes gera provocação, outras vezes zombaria e até mesmo perseguição, em muitos casos. Mas, segundo Paulo, nós não podemos nos deixar intimidar por essas coisas. Nós não podemos nos esconder num gueto evangélico e viver a nossa vida longe dos descrentes, numa espécie de redoma, uma bolha, uma cidade só de crentes, só de discípulos de Jesus. Paulo diz, não, vocês não deveriam fazer isso, vocês não deveriam se isolar desse mundo, vocês não deveriam fugir dessas coisas. Pelo contrário, vocês são chamados a batalhar juntos pelo Evangelho como um time, e fazer isso no meio desse mundo de trevas. Era isso que vocês devem fazer, e isso é o modo digno de viver pelo Evangelho, para que o mundo veja vocês, o mundo tem que ver vocês. E é claro que isso vai produzir algum tipo de sofrimento, é óbvio, e nós devemos nos lembrar que isso vai produzir sofrimento. O sofrimento é certo. Se nós vivermos de modo digno do Evangelho, iremos sofrer. Não é se iremos sofrer, é quando iremos sofrer, porque o sofrimento é certo, e esse sofrimento, ele pode ser gerado por pessoas de fora, por oposição, por açoites, por prisões, por morte. Mas será que é só sofrimento por causa das pessoas de fora? O que você acha? Acompanhe comigo a segunda afirmação. O início do capítulo 2, de 1 a 4. O resumo aqui é que sofrer por Cristo passa por nos humilharmos uns pelos outros. Sofrer por Cristo passa por nos humilharmos uns pelos outros. Olha o que ele diz nos versículos 1 a 4. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Sofrer por Cristo passa por nos humilharmos uns pelos outros. Lembra que nós acabamos de ler nos versículos anteriores que a luta pelo Evangelho é com todos nós juntos, como um time? Então é isso que Paulo vai explicar aqui. Primeiro ele diz a respeito da motivação de vivermos juntos. Por que nós deveríamos lutar juntos? No versículo 1 ele diz, de forma irônica, ele fala assim, olha, porque nós estamos em Cristo, porque nós fazemos parte do povo de Cristo, nós já temos isso, já temos encorajamento, nós já temos amor, nós já temos comunhão, nós já temos compaixão, temos todas essas coisas suficientes. Ou seja, não nos falta nada para vivermos juntos. Nada. Por isso nós devemos cultivar, o que ele diz no versículo 2, é um pensamento que leva à unidade. Se já temos tudo o que precisamos, como vamos viver juntos? Ele fala, discipline a mente. Cultive um pensamento que leva à unidade. E que pensamento é esse? Versículo 2, é todo mundo pensando, amando e desejando a mesma coisa. A pergunta é como é possível? Porque são várias opiniões nesse salão.
São várias preferências, são sonhos diferentes, são experiências diferentes, como se diz por aí, cada cabeça é uma sentença. Como nós vamos pensar a mesma coisa? Isso não parece uma utopia, não parece loucura? Como isso é possível? Paulo diz isso nos versículos 3 e 4, afirmando sobre a prática. Como é então que nós vivemos juntos? Como é esse pensar? É pensar a respeito do quê? Versículos 3 e 4, ele aponta para o que nós devemos pensar em comum, não em nós mesmos, mas no outro. Não em nós mesmos, mas no outro. Assim, nenhuma obra vai ser feita por egoísmo, ou por partidarismo, nem por orgulho, mas como ele diz, com humildade. A pergunta é: o que é humildade? Alguns dizem assim, e pode escrever, você pode ver em letreiros, até em frases de caminhão. Humildade é diminuir a si mesmo. Eu preciso me diminuir. Como se eu já fosse grande. E para que eu pudesse conviver com outras pessoas, eu tivesse que fingir que eu não sou tão grande assim, né? Então eu vou me diminuindo. Isso não é humildade. Isso é arrogância. Isso é orgulho. Você acha que é grande. Humildade não é diminuir a si mesmo. Humildade é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo pelo bem do outro. Isso é humildade. É considerar o outro superior a mim mesmo. Ele é mais importante do que eu. É se preocupar com aquilo que é necessidade do outro antes de pensar nas minhas necessidades. Se cremos em Cristo, fomos chamados a sofrer por Cristo. Às vezes o sofrimento vem de fora, sim, mas ele também vem de dentro. Vem do grupo. Vem do conviver uns com os outros. Isso porque viver em comunidade exige sofrimento. Exige. Não ache que do momento em que você passa por aquela porta, você vai encontrar um ambiente seguro. Se você acredita que igreja é isso, você não entendeu ainda o que é igreja. Não ache que aqui é um ambiente seguro. Pelo contrário, aqui não é um ambiente imune ao sofrimento. Pelo contrário, aqui é o ambiente para o sofrimento. Então prepare-se para o sofrimento, especialmente quando você está reunido com o povo de Deus. Como é assim? Como é possível eu pensar dessa maneira? Por que a vida uns com os outros produz sofrimento? Que história é essa? Pare para pensar, nós somos chamados a nos humilhar diante dos outros, e esse vai ser o maior causador da nossa dor. O nos humilharmos é o maior motivo dessa dor interna, e isso gera sofrimento em nós. Lidar com outros pecadores em prol do Evangelho dói, porque pecadores pecam, pecados surgem, pecados nos ferem, e pecados têm de ser perdoados, pecados têm de ser arrancados, e isso dói. Sofrer por Cristo passa por nos humilharmos uns pelos outros. Não tem como nós nos humilharmos diante das pessoas pela causa do Evangelho e não sofrermos com isso. Mas claro, como eu disse, essa mensagem não é muito popular hoje em dia, né? Ninguém entra numa igreja para ouvir que tem que sofrer e que vai sofrer. Muitos buscam Jesus exatamente para parar de sofrer. Mas Jesus nos convida a pensar novamente sobre o assunto. Repense isso. Se você crê em Jesus, então prepare-se para sofrer por Jesus. Mas se você não é, ou melhor, se você é um crente que não sofre por Jesus, alguém que tem conseguido achar uma saída, alguém que
criou uma casca ou uma fulga, e assim, você está achando esse discurso esquisito, porque você crê em Jesus, mas não experimentou mesmo o que é sofrer nos relacionamentos com outros discípulos de Jesus, nos relacionamentos dentro do corpo de Jesus, dentro da igreja. Vou te dizer uma coisa com base nesse texto: se você não tem sofrido nos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, é porque você não tem se humilhado como deveria. Porque se você fizesse o que esse texto diz, você estaria sofrendo e sentindo um aperto no coração duro de engolir. Porque é isso que Jesus está chamando você a fazer. Mas por que alguém desejaria sofrer? Que coisa de louco é essa? Onde já se viu? Não sou masoquista? Pois bem, terceira afirmação desse texto: humilhar-se uns pelos outros é seguir o exemplo de Jesus. Humilhar-se uns pelos outros é seguir o exemplo de Jesus. Capítulo 2, de 5 a 11, perdão. 5 a 11 dizem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humilhar-se uns pelos outros é seguir o exemplo de Jesus. Na época da escrita dessa carta, Filipos fazia parte do território de Roma, e os romanos tinham pelo menos dois grandes heróis, os heróis principais: Alexandre, você já ouviu falar dele? Alexandre o Grande, e César Augusto. Foram dois grandes reis, guerreiros vitoriosos, poderosíssimos. Eles eram famosos porque eles haviam, cada um na sua época, conquistado a paz no mundo ocidental. Claro que isso sempre às custas da guerra, da força, da opressão, mas eles conseguiram alguma espécie de ordem na sociedade, e se havia alguma espécie de ordem, era graças a Alexandre e a Augusto. Porém, além de grandes reis, eles foram divinizados. Passaram a ser considerados como deuses entre os homens. Inclusive, nos festivais romanos, César Augusto era venerado e adorado como um filho dos deuses entre os homens. Desse modo, para um romano tradicional, clássico, ser poderoso e ser importante era imitar o seu imperador, com base na violência, na força, na conquista, na imponência, na vitória. César era o maior senhor e o maior salvador da humanidade. Ele resolveu os problemas da época. Mas Paulo apresenta Jesus de uma maneira diferente. O verdadeiro rei do mundo é apresentado por Paulo nesses versículos de forma totalmente contrária. Ele diz aos filipenses que eles só conseguiriam se humilhar perante seus irmãos, versículo 5, se eles pensassem, e algumas versões dizem, se eles agissem como Cristo. E o que Cristo fez? Preste muito bem atenção nesses versículos. Paulo está aqui citando um poema, talvez uma música, que era repetido pelos cristãos do primeiro século, que nos mostra o que eles criam a respeito de Jesus. Ele diz: Cristo, apesar de, palavras dele, ser como Deus, não se aproveitou disso. Cristo não usou os seus direitos divinos para seu próprio benefício, mas abriu mão dessa posição de honra e poder para nos salvar. Então ele diz, ele se esvaziou dos direitos de ser como Deus e se humilhou. A pergunta é: quando é que isso aconteceu? A primeira resposta que vem à mente é na cruz. Na cruz é a maior humilhação que Jesus sofreu, sim, mas essa humilhação começou, como Paulo diz, na encarnação.
no fato de Cristo ter se tornado homem. Agora você precisa parar e pensar um pouquinho aqui. Porque para Jesus a maior humilhação foi se tornar homem. E o que eu e você somos? Homem, humanidade, homem e mulher, homem, carnal, frágil, pó. E isso diz algo a respeito de nós, então. Se a maior humilhação para Cristo foi se tornar como eu e você, o que isso diz sobre nós? Que já somos humilhados. Já somos. Já somos humilhados. Por natureza. Foi por isso, Paulo diz, nos versículos 9 a 11, que Deus exaltou o Cristo sobre todas as coisas e devolveu para ele os direitos divinos, depois que ele completou a sua obra nessa terra para nos redimir. E o alvo é que toda a terra reconheça que Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador dos homens, e não o imperador César. Por que alguém se humilharia diante dos outros que são iguais a ele? Por quê? Você é igual a mim? Por que eu vou me humilhar diante de você? Porque foi isso que Jesus fez por nós. Mesmo sendo muito maior do que nós. Ele não precisava dos homens. Mas ainda assim, para ter os homens consigo, ele abriu mão dos seus direitos, se humilhou, se fez homem e morreu na cruz. Humilhar-se uns pelos outros é seguir o exemplo de Jesus. Em Cristo, Deus se revela a nós como um Deus de amor. Um Deus que entrega totalmente de si pelo bem dos homens. Em Cristo, Deus abandona os seus direitos por amor ao mundo. A pergunta é: você é de Cristo? Se você é de Cristo, você já sabe que deveria se humilhar uns pelos outros. E você já sabe o exemplo a seguir. Talvez o que falta é você começar a aplicar o que você já sabe. Mas aí você diz: eu não vejo sentido nenhum nisso que o texto está dizendo. Eu não vejo sentido nenhum em me humilhar. Isso não é para mim, isso não faz sentido. Bom, significa que você não é de Cristo. Então o que você deveria fazer é reconhecer a sua humilhação como ser humano caído, frágil. Reconhecer a sua perdição nos pecados e confessar que Jesus é Senhor. Reconhecer que Ele é Senhor especialmente sobre a sua vida. Caso contrário, se você nunca fizer isso, mas continuar frequentando uma igreja, toda essa história de fazer parte de um povo, o povo de Deus, nunca vai fazer sentido na sua vida. Você vai continuar vivendo pensando só em você. Quarta e última afirmação. Sermos iguais a Jesus, seguirmos o seu exemplo, é o alvo da nossa salvação. É o alvo da nossa salvação. Acompanhe comigo o capítulo 2, de 12 a 18. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, realizai, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Sermos iguais a Jesus é o alvo da nossa salvação. Por causa de tudo o que Paulo disse,
agora ele convoca os filipenses, versículos 12 e 13, a realizarem ou desenvolverem a sua salvação. O que isso significa? Eu gosto muito da versão NVI, que diz assim: colocar em prática ou colocar em ação a salvação que nós recebemos. Então esse texto não é um texto que diz assim: olha, você tem que trabalhar para alcançar a salvação, então se esforça aí, se dedica aí, vem em todos os cultos, jejua, ora, porque talvez, pode ser que você um dia consiga ser salvo, então você tem que perseverar até o fim, porque não tem como ter certeza se vai ser salvo, então faz a sua parte. Não é isso que o texto está dizendo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, e por que não é isso? Porque no versículo 13 ele diz assim: é Deus quem opera essas coisas em nossas vidas. Não depende de nós, mas o que ele está dizendo é: dê evidências de que de fato você foi salvo. Desenvolver a salvação é dar evidências de que eu fui salvo. Se Jesus é o rei do mundo, e um dia ele vai estabelecer o seu reino eterno sobre essa terra, depois de renovar essa terra, e se nós já somos súditos desse rei, e se nós já participamos e participaremos desse novo mundo que está por vir, então nós somos chamados a viver neste velho mundo como se já estivéssemos no novo mundo, nos portarmos nesse velho mundo como cidadãos do novo mundo, o futuro novo mundo que vai ser refeito por Deus, do qual nós já fazemos parte, e que um dia vai ser realidade para todo mundo. A nossa missão é mostrar para as pessoas desse mundo que Jesus é o verdadeiro rei e que um dia ele vai reinar sobre toda a criação. Ou seja, ou essas pessoas se prostram diante de Jesus hoje em alegria e amor, ou elas vão se prostrar no futuro, no novo mundo, mas por medo e por castigo. É por isso que Paulo, a partir do versículo 14, desafia os filipenses a praticarem a salvação que já receberam nesse mundo sem murmurações ou brigas. Porque quando nós deixamos de lado as discórdias dessa velha vida, a velha vida que é característica do velho mundo, desse mundo perdido, e quando nós começamos a buscar as coisas da nova vida, do novo mundo, esse mundo perdido onde nós vivemos vai reconhecer, versículo 15, que nós somos filhos de Deus. Vocês são diferentes, vocês são daqui, mas parece que não são daqui. Vocês parecem com algo que eu não conheço, mas gosto do que vejo. Filhos de Deus. E filhos de Deus, segundo Paulo, são pessoas irrepreensíveis, são pessoas sinceras, são pessoas íntegras, ou seja, são pessoas completas, são como o ser humano deveria ser sem o pecado. Filhos de Deus são como Jesus. Sermos iguais a Jesus é o alvo da nossa salvação. Nós estamos nesse mundo, diz Paulo, como luminares. Imagine essa cena, como estrelas que brilham numa noite escura, para lembrar para as pessoas que estão observando que há uma luz muito maior, chamada sol, e que um dia aquela noite vai acabar e o sol vai raiar. Nós somos essas estrelas que lembram para as pessoas de que a noite terá fim e que existe luz. O alvo de Deus é que as pessoas, ao nos observarem, e nos observarem não individualmente, cada um na sua casa, vivendo o cristianismo isolado de todos, não, quando as pessoas desse mundo nos observarem juntos, humilhados em prol do Evangelho, a palavra da vida, retendo essa palavra da vida, compartilhando a palavra da vida e sem temer a oposição. Quando o mundo observar isso, ele vai perceber que há salvação para ele, porque houve salvação para nós. E o mundo vai descobrir o que é amor quando olhar para o relacionamento que temos uns com os outros, porque sofremos uns pelos outros, e não só vai saber que existe amor, como vai conhecer o Deus de amor. Paulo finaliza o texto dizendo: foi por isso que eu tanto batalhei, a ponto de estar preso, e era isso que vocês deveriam continuar fazendo, lutando por isso e se alegrar comigo, mesmo sofrendo. O povo de Deus sofre por Cristo, ao batalhar pelo Evangelho em comunidade. Se nós quisermos lutar pelo Evangelho, se nós quisermos ser reconhecidos pelo mundo como filhos de Deus, se nós quisermos brilhar a luz de Jesus a esse mundo de trevas, nós precisamos aprender a sofrer.
sofrer por Cristo. Às vezes esse sofrimento é causado por pessoas que não creem em Jesus, mas outras vezes ele é gerado dentro da própria comunidade, quando nos humilhamos uns pelos outros. Por que nós faríamos isso? Porque Deus nos colocou como luz para esse mundo. Nós somos o farol de esperança que as pessoas tanto precisam na grande tempestade que é esse mundo quebrado pelo pecado. O farol que aponta para as pessoas o único porto seguro que vai livrá-las da desgraça que é esse mundo, que é Jesus Cristo. Nós somos um sinal da beleza de Deus a esse mundo deformado pelo pecado. Por meio de nós, Deus está anunciando às pessoas o novo mundo. Esse novo mundo que está por vir, mas que já é realidade nas nossas vidas. Mas para isso nós temos de ser mais parecidos com Jesus. E não há nada mais característico em todas as imagens que você se lembra de Jesus, nas gravuras, nos filmes, não há nada mais característico na semelhança com Jesus do que o sofrimento dele naquela cruz. Pergunte para qualquer pessoa sobre Jesus e ela vai lembrar dos sofrimentos de Jesus. Pois bem, esse sofrimento foi por amor de nós. Então, se nós quisermos seguir a Jesus nesse mundo, nós precisamos nos preparar para sofrer por Cristo, lutando juntos pelo Evangelho, humilhados, mas cheios de alegria. Alegria pelo privilégio de sermos identificados como filhos de Deus, identificados com o nosso Salvador no seu sofrimento. Que o nosso Salvador, Jesus, o Senhor do mundo, seja louvado por nos dar esse prazer, esse privilégio. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de nós. Precisamos da Tua graça abundante aqui. Quebra o nosso coração. Salva-nos de nós mesmos. Nos faça bem-aventurado em Ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor, nós confessamos que muitas vezes nos afastamos, nos esquecemos de Ti. Nós reconhecemos que não somos mais que os outros. Nos ensina a vermos quem somos. Nos faça doar ao invés de possuir. Esvazia o nosso ego. Nos esvazie de nós mesmos e nos encha de Ti. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando a confiança nos faltar. Ajuda-nos a enxergar, mesmo quando o nosso olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de nós. Em nome de Jesus. Amém.